carro tão bom de estrada de chão, mas esse barulho aí parece que não é, né? Mas é um carro excelente, viu? Ó, corguinho. Nossa, ele é muito bom, olha. Ó. ABS na terra. C3zinho velho de guerra, hein? Nossa, muito bonito, né? Nós andamos muito nessa estradinha aqui, viu, Gabriel? Nossa, mas essa... O cara vai receber a poeira, mesmo andando devagar, vai receber a poeira inteirinha. A vaca tá bem magrinha. Dá um oi pro Marcelino. Dr. Márcio. Você vê que você não sente os buracos, né? É, né? Você não sente muito, senão o carro fica batendo aqui dentro, assim, balançando. A suspensão é boa, né? Aí, Tá saindo. saindo. Isso aí, compadre. Aqui o novo, o Fernandinho. Então pode ir aí quando chegar nessa, não naquela, na terceira, na terceira você entra à Direita. esquerda. Direita. Quanto Direita. custa uma casa aqui? Assim, uma casinha aí, assim. Não é caro, né? É pra alugar? Não, é comprar. Não sei, aí depende. Pra alugar deve ser baratinho, né? Ah, não. Não é, não? Tem caso que é 600, 700. A mulher deve estar cobrando um absurdo aqui, porque o pessoal tava falando. Sei. Será que é 100 mil, mas cara? Cuida da sua casa. Passa um pouquinho. Achei que tinha uma casa na frente. Eu tô na rua da sua casa. Eu acho que é aqui, peraí. É aí. É aí. É aí porque eu tô vendo... Mais suave, sabe assim? Ele é bem. Não é ele que leva roupa, ele que cuida da casa. É mais uma companhia pra ele, sabe? Sei. Ela gosta de sair. Ah, o caminhão tá quase 100 km por hora. Caralho. Parece que eu tô atrás dele. Assim, né? É. Você vê que você consegue enxergar daí o velocímetro, né, Vanessa? É, também é um número grandão. É. Né? Então, eles fazem de propósito pra ficar mais fácil. Você olhando pra frente, você já enxerga. Aham. Pra você não ficar tirando a atenção do trânsito. Desculpa, As pessoas assim, ah, não sei de nada, não é nada. Como se não fosse... Aí, senhor de idade, o cara com 80 e poucos anos, assim, caquético. Só um... Aí ele assim, não sei de onde veio essa droga, que tá na minha mala, que não sei... Comprei a mala assim mesmo, isso. Não, pior de tudo, você tá gravando? Não, é... Pode... É... Só... Então, esse negócio de restrito aí, Hum. de como que é? Chama... como que chama? Paga a TV por aqui, Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. e eles podem fazer, quer dizer... É. Exemplo, né? Eu comecei a postar nas minhas redes sociais que eu tô subindo bastante escada depois que eu faço atividade física. Eu tô subindo 18 andares. E aí eu comecei a compartilhar com o pessoal que faz academia comigo, outras pessoas começaram a fazer também. É, desconhecidas até. Pessoas desconhecidas que eu nem conhecia nas redes sociais, começaram a fazer. Isso que é legal, né? Veículo no acostamento à frente. Quantos andares são lá? Sim. É. Os meninos mesmo não andavam de... Demorou pra eles andarem de elevador sozinho, né? Mas que aconteceu uns incidentes lá, tipo parar, abrir a porta na parede. A criança fica assustada, né? É. É. Fabrício, então, nossa senhora. É. E o
Gabriel com o exemplo lá do escritório, né? Se fosse hoje em dia, né? Porque nós tivemos um problema com uma... Isso aí foi bem puxado. Da menina, né? Bem puxado mesmo. Triste, né? Você falou que a mãe da menina comprou um apartamento no mesmo prédio. No mesmo prédio. Eu não sei nem como que o Ministério Público autorizou, porque o lugar que foi o alvo do dano moral, né? Como é que o Ministério Público ia autorizar? Eu achei que não ia autorizar. Falou, não, eu quero, eu pedi. O Ministério Público autorizou. Não sei como. Peraí, não entendi onde comprou. Tem um caso no escritório que Do elevador. do elevador, E aí, o que aconteceu? Ela recebeu uma indenização e comprou um apartamento no mesmo prédio, outro apartamento com dinheiro da indenização, no mesmo prédio. Só que como ela é interditada, você tinha que sacar o dinheiro do processo, né, com a autorização do Ministério Público. Aí o Ministério Público falou, tudo bem, pode comprar no mesmo prédio. Então tem 2 apartamentos no mesmo prédio. Um alugado e o outro... Mas o lugar que causou dano moral, né? O lugar que causou, que foi o fato gerador da indenização. Então, eu achei que o Ministério Público não ia autorizar, eu fiz a vontade do cliente, né? Ele queria, eu falei, compre em outro lugar e tal. Porque nosso trauma ainda tá ali, né? Lógico, você concorda? Porque você sabe que o que se discute muito pra você ter uma ideia, se alguém da sua família morre por conta de uma tragédia dessa natureza, a indenização às vezes é mais baixa do que alguém que sofre um problema como ela sofreu, que ela continuou, ela continua viva e muito ruim, né? Sim. E muito ruim de saúde. Então às vezes a indenização é mais alta com alguém que teve uma sequela do que propriamente alguém que morreu. Sim. Então, Tipo assim, morreu já foi, né? assim, é um evento trágico, né, que tem um ponto de partida para uma vida diferente, né? Agora você imagina você continuar no mesmo lugar que causou tudo aquilo. É como se você vivesse o problema todos os dias. Você vai entrar no elevador e vai continuar do mesmo jeito, achando que pode acontecer a qualquer momento, você concorda? Você não põe um ponto de partida para o fim, né? Ou todo evento traumático, para você se curar dele, o que você tem que fazer? Pode ser que você nunca se cure, Deus que me perdoe, né? Mas assim, como é que você faz para começar a melhorar daquele problema? Perdendo contato com ele, né? Perdendo contato com ele. Agora, se você se mantém em contato com aquele problema, como é que você vai se curar, né? Então eu discordava, mas ele quis, eu vou fazer o quê, né? Então não... Essa menina tem quantos anos? Aproximadamente uns 50 e pouco. Agora uns 50 e pouco. São novos. Só tinha ela no filho? 2. Tem uma mais nova. Isso já faz 10 anos. 11 anos esse ano. Só pra tentar entender, só desculpa perguntar, eu sei que é... Não, pode perguntar. Mas ela morreu? O que aconteceu? Não, ela continua. Ela sofreu pela compressão dentro do o elevador desceu, ela caiu, ela ficou presa entre um andar e outro, né? Ela não tem nenhum dano estético, ela não teve. Então, apesar dela ficar comprimida entre um elevador e outro, é que falar isso me lembra coisas muito ruins, mas apesar dela ter comprimido, ela teve ela ficou sem ar. Sim. E por conta disso ela perdeu Foi oxigênio pro cérebro. não foi, então hoje ela vive sem movimento, deitada numa cama. E era uma criança tinha 12 anos na época. Era super saudável, excelente aluna da escola. E continuaram morando no mesmo prédio, no mesmo apartamento. E com a indenização compraram ainda um apartamento no mesmo condomínio. Essa que é a história. Mas a questão de comprar no mesmo condomínio foi justamente porque eles tinham uma isenção de condomínio. Então,
Mas mesmo assim, né? É, difícil. Não é tanto, condomínio não é tão representativo na história toda que eu tô contando, né? Mas tudo isso a gente tem que analisar sempre a história de cada um, né? Então, mas a sequela numa tragédia, ela tem uma indenização via de regra superior a do que o evento morte. Porque justamente isso, você continua ali, né? Sofrendo. A vítima e os familiares continuam sofrendo com a situação, né? Constantemente. Todo dia você vai olhar pro seu familiar com aquela sequela e vai ver, puxa. Você vê que eu rodo a 145, 150 com carro 1.0, vocês três aqui, nossas bagagens. O mais engraçado foi sua mãe falar que não cabe 3 pessoas depois de colocar um monte de sacola no banco, né? É muito engraçado, tem compra, tem tudo, né? Tem latinha, tem xícara no chão. Ela fala, acho que não cabe 3 pessoas aqui não, só eu. Ela tá envolta nas compras dela ali atrás. Radar de velocidade reportado à frente. Eu nem percebo a velocidade que eu tô às vezes. Ó, é bem aqui, eu passei a 122. Quanto que podia? 120. Mas tem uma diferença. De 10, né? Aproximadamente 10%. Esse carro parece ter um pouquinho mais do que isso. Um pouquinho menos, talvez, não sei. Eu núcleo do faraó, né? Nossa, não vou esquecer disso. Vocês não tem nenhuma bebida de nada aí, né? Justamente porque você falou que era pra esquecer da... Não, eu falei, você vê como é? Que absurdo. E eu justamente falando na viagem inteira que você tem que pensar em você, né? Fui lá, peguei a barra de... Era uma barra de pudim. Era uma barra de pudim pra gente. Mas não peguei água, né? Não peguei água. Você não mas você gostaria, você gosta de pudim, né? Você não come por causa do leite. É, sim. Mas você gostava antes. Tipo que nem pra virar vegetariano, a pessoa geralmente ainda continua a gostar, né? Sim. Tanto da carne quanto dos derivados. Carne também você gosta ou não? Ou você tem nojo? A carne eu acho que é mais fácil pegar nojo. Assim. Ovo principalmente. Ovo? Depende da pessoa também, né? Mas, por exemplo, se eu passo do lado de uma padaria e sinto aquele cheiro daquele frango de padaria, você gosta? Aí dá vontade de comer. Mas às vezes é uma lembrança mais emotiva, né? Sim. Será que não? Sim. Deve ser uma lembrança emotiva. Sim. Aquela coisa de casa, de Sim. comer e tal. Porque quantas vezes você comprou mesmo frango na padaria? Poucas, né? Mas eu acho que é uma lembrança emotiva, né? Da sensação, de falar, nossa, vocês vão comer, que não sei o quê. No meu caso era mais quando minha mãe fazia frango com batata. Então, na sua casa. Mas ela não comprava lá, né? Não. Então. Fazia de forno. Aí você lembra daquela situação familiar e tal. Aí dá vontade de comer. Aqui em casa também a gente não comia muito carne de boi, né? Não. Mais frango. Mas frango com peixe também, né? Sim. Costumava também comprar essa comida, salmão inteiro, e tipo, era patinho. Sei. Sabe quando é embaixo, costa, né? Sei. Aí colocava na geladeira, no freezer. Sei. Vários pedaços assim, Vocês têm agora que eu tô na velocidade da via. Mesmo com um carro desse aqui, você vê que é muito bom, né? Vocês gostaram do carro, né? Muito bom, né? Minha irmã andou nele e falou, nossa, eu achei que fosse simples o carro, que não fosse oferecer nada, e adorou. Lanterna quebrada. Não, é assim mesmo. É só de um lado uma luz de neblina. Essa luz... verdade. Agora alguns carros estão vindo com duas, mas esse é só de um lado mesmo. Do outro lado é um refletor e a luz de ré. Do outro lado é só a luz de ré. Só uma também. Nesse modelo aí, né?
Mas quanto tempo faz que você tá assim? Você tá assim foi foda, né? Que você optou por... Não posso nem dizer que é estilo de vida. Oi? Não dá nem pra dizer que é um estilo de vida, né? Ah, sim. O veganismo é considerado filosofia de vida. Filosofia de vida. Como chama lá que você falou de sociologia? Sociedade líquida? Modernidade. Modernidade líquida. Quem escreveu esse livro foi o Bauman, famoso. Modernidade líquida. Já vou incluir no dicionário para conversar com alguém. Primeiro eu vou ler para ver se você tá falando a verdade. Entendeu? Porque você passa, você sabe o que é, né? Quantas vezes você já fez isso? Já foi conferir a fonte, né? Ah, sim. Porque a gente tá cheio aí de pessoas que reproduzem o que alguém falou para elas, né? Sim, sim. Se não fosse isso, a gente não teria tantos movimentos políticos de ponto de interrogação, né? O cara não sabe nem por que ele tá lutando, né? Bom, acontecia muito isso daí lá acho que era na Jovem Pan. Sim. Esse era na CNN, no Jovem Pan, tinha um debate lá. Sei. E aí aquele Caio Coppola lá fazia muito isso, ele pegava alguns textos lá, mas aí ele só lia o primeiro parágrafo, né? Sei. Só que aí o texto tava falando o oposto que ele tava falando. Sim. E geralmente ele pegava, sei lá, um texto em inglês, que aí é que a pessoa que não vai checar mesmo. Ah, sim. Outro dia eu vi uma colega do Instagram lá escrevendo assim. Ela viu alguém compartilhar uma matéria escrita assim, uma passagem de alguma pessoa importante, escreveu assim, ó, toda vez que você se sentir sozinho, alguma coisa assim, lembre-se que você tem sempre a sua mão para te ajudar. E a pessoa do Instagram dela lá tinha compartilhado só isso. Sim. Como se fosse uma coisa meio individualista. Por exemplo, ó, se você precisar é só sua mão. Entendeu? É só você mesmo. Como se fosse uma mensagem subliminar. Aí ela pegou o trecho do livro que tá escrito isso. Tá escrito assim, ó. Toda vez que você se sentir sozinho por algum motivo, você vai ter a sua mão pra te ajudar, mais ou menos isso. E a outra mão é pra você servir. Nossa. Entendeu? Então, assim, pra você ver como que é, né? Porque só é isso. Hoje em dia é isso. Lógico que eu falei brincando pra você, né? Sobre a questão, mas é bem isso, assim. As pessoas, elas reproduzem coisas que elas mal sabem. Sim. Não tem nem ideia. Adorei esse carro. Simples e bom. Eu falei pra você que mostra os acidentes aéreos e tal. E um cara super inteligente que fala sobre esse assunto. E chama Aviões e Músicas, o canal do YouTube. Assiste que você vai achar. Bom, meus amigos, acho que vocês conseguiram perceber a emoção de ter feito essa viagem super longa com o C3. Estou extremamente cansado. Foram 700 e poucos quilômetros, 750 quilômetros com o C3 hoje. Mas aguentou todas as paradas aí. Inclusive o pessoal que estava comigo no carro, os meus clientes, gostavam pra caramba do carro. Eu expliquei o que era o C3 hoje em dia, né? Porque eles tinham uma ideia de que o C3 era aquele carro compacto premium. Mas excelente, muito bom realmente. E para você que veio até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossas próximas histórias. Fui!